pessoas, tudo bom com vocês? Estamos aqui então no terceiro vídeo do mês de novembro, mês da consciência negra. Estou finalmente com o meu convidado maravilhoso, meu compadre, que abraça essas loucuragens comigo, Juja Quinteia. Exatamente. Oi gente, tudo bem? É um prazer estar aqui, dividindo esse espaço com a Carol. E a gente vai conversar um pouco sobre a consciência negra e assuntos pertinentes ao mundo negro e descobrir e aprendermos juntos sobre isso. E também nesse vídeo vocês vão ver a participação da Juliana, do Edu e da Victoria, que vão me mandar aí as participações deles, vou editar aqui com a gente, então tenham assim amor no coração para ver a edição desse vídeo, tá? Bom, assim como os outros vídeos, esse também vai ser baseado num livro, é o livro Pequeno Manual Antirracista, da Djamila Ribeiro. E eu vou começar falando um pouquinho para vocês de quem é a Djamila Ribeiro. Ela é filósofa, escritora, pesquisadora, colunista na Folha de São Paulo e mestra em filosofia e política. Ela nasceu no dia 1º de agosto de 1980 e semana passada, né, Júlia? Na segunda-feira ela participou do Roda Viva. Tem aí, vou colocar o link do Roda Viva para vocês aí na descrição, para vocês poderem ver a própria Djamila Ribeiro falando, certo? E quem não assistiu, por gentileza, assistam, vale muito a pena. Muito bem, então assim, eu vou tomar como base o livro dela, O Pequeno Manual Antirracista. Eu não tenho que falar nada, né? Então quem vai falar são os meus convidados. Eu vou ler alguns trechos que eu achei importante da gente debater e vou pedir daí pro Juja comentar. Então, o primeiro que eu separei é na orelha do livro, no final dele, ela diz o seguinte: as ideias expostas nesse livro têm em comum a preocupação em propor ações concretas para estimular o autoconhecimento e a adoção de práticas antirracistas. Afinal, a filósofa e ativista argumenta que não basta autoafirmar-se não racista. A inação contribui para perpetuar a opressão. A questão que se coloca é: o que cada um de nós está fazendo ativamente para combater o racismo? Na verdade, do meu ponto de vista, ela aborda de que as pessoas têm que se informarem mais para não pecar nesse quesito do racismo, né? É buscar informações, é saber o que acontece relativamente sobre isso, ouvir as pessoas negras, primeiramente, saber dos seus sentimentos, porque ser antirracista é tu também se colocar no lugar do outro, né? Mas como dizem, a branquitude tá querendo aprender mais sobre isso. Então, para aprender mais, tem que buscar mais informações, né, Carol? Então, tipo, ler livros, olhar filmes. Tem que estar aberto de verdade para esse conhecimento. Exatamente. Mais ou menos essa é a questão que ela aborda aí. Mas é de buscar informação mesmo, se inteirar do assunto. Não só falar da boca para fora, eu não sou racista, eu tenho amigos negros, eu tenho... Não, tu tem que defender também e entender e ouvir as pessoas negras. E isso para mim é um ponto principal, assim, ouvir. Para você tentar entender e se colocar no lugar daquela pessoa e defender políticas públicas, que é muito importante para a gente conseguir ter uma equidade e igualdade, né? Muito bem. O outro trecho que eu separei diz o seguinte: o primeiro ponto a entender é que falar sobre racismo no Brasil é, sobretudo, fazer debate estrutural. É fundamental trazer a perspectiva histórica e começar pela relação entre escravidão e racismo, mapeando suas consequências. Eu falei, Juja, no outro vídeo, quando eu falei da Grada Quilomba, que até conhecer o livro dela no começo desse ano, eu não sabia da existência dessa expressão racismo estrutural, e eu nunca tinha me dado conta da existência disso, sabe? Não, eu também... Agora quem fala muito bem sobre isso é o professor Silvio de Almeida, né? Ele tem um livro especificamente falando do racismo estrutural. E o racismo estrutural, ele vem lá de trás, já na época da escravidão, na verdade, pelas leis que foram impostas depois que os escravos foram libertos, como a lei da vadiagem, porque libertaram os escravos e não deram opções nenhuma para eles. E pela lei do Império também, de 1824, se não me falha a memória, todos tinham direito ao estudo, e os negros não tinham direito ao estudo.
Então, o racismo é estrutural e é institucionalizado, né, na verdade. E o professor Silvio de Almeida bate muito forte nesse ponto aí, que as leis ajudam o sistema a ser como ele é hoje. Porque a estrutura econômica, social, já vem lá de trás da escravidão. Então, é estrutural, é só a gente parar para dar uma olhada, né, Carol? Durante agora a campanha das eleições e também domingo, no dia da eleição, muitas pessoas colocaram no Instagram: você vai votar numa candidata ou candidato negro ou negra, ou você só usa a hashtag Vidas Negras Importam, né? Eu achei uma reflexão bem importante de fazer. Espero que muitas pessoas tenham refletido sobre isso e tenham procurado, né, candidatos e candidatas negros e negras, para a gente mudar essa parte institucional que tu falou, né? E não é só o povo negro, a comunidade negra também, né? Tem outros setores e outras vertentes também que precisam de voz, que precisam ser ouvidas. Os LGBTQIs+, os índios, as mulheres. Então a gente não está sozinho nessa caminhada, né? Sim. Então a gente tem que fortalecer cada vez mais para chegar lá na frente todo mundo junto igual. E a desigualdade do país, todo mundo está vendo aí. É só querer enxergar. Mas, né? É o que a gente estava falando antes de começar a gravar, que colocam que são minorias, né? E na verdade são as maiorias. Né? A gente tem que aprender que a gente é a maioria. E eles dizem pra gente, não, as minorias. Quem são as minorias são eles, não somos nós. Eles são as minorias. Temos mais mulheres, o Brasil tem mais negros, é o segundo país fora da África, com mais negros. Então, como assim a gente é minoria? A gente não é minoria. A gente tem uma força que a gente ainda não descobriu como essa mola propulsora pode mudar as coisas, né? Eu acho muito importante esse ponto, porque geralmente quando a gente conversa com uma pessoa, principalmente pessoas brancas, né, e a gente aponta falas racistas, atitudes racistas, né, pensamentos racistas, essas pessoas tendem a levar de uma forma pessoal, né, encarar como não, mas eu nunca faria isso, né, ou pra mim isso não é uma realidade. Mas a gente tem que entender que a gente está falando da sociedade em geral, né, a gente está falando de uma herança histórica que está dentro da sociedade, né, o preconceito ele está na estrutura, né, e não na pessoa. E na estrutura, né, onde a gente está incluso. Então vai afetar os nossos hábitos, vai afetar os nossos pensamentos, o nosso jeito de falar, o nosso jeito de se ver, né, de ser representado ali naquela sociedade. E isso afeta não só a pessoa branca, mas vai afetar a gente também, né. Eu costumo dizer que eu já fui muito racista, eu já pensei muitas coisas racistas, né, e acho que muitas coisas ainda a gente vai ir trabalhando ao longo do tempo, né. Até achei muito interessante o livro, né, O Pequeno Manual Antirracista, porque realmente não tem alguém que esteja dentro da sociedade e que, vez por outra, não tem que dar um clique ali de, poxa, eu acho que esse pensamento, por que eu tô pensando assim? O que me levou a pensar assim? Né? Então é uma coisa estrutural, né? Tá na sociedade toda, né? O trecho diz o seguinte: o racismo é uma problemática branca, provoca grada quilomba. Até serem homogeneizados pelo processo colonial, os povos negros existiam como etnias, culturas e idiomas diversos. Isso até serem tratados como o negro. Tal categoria foi criada em um processo de discriminação que visava ao tratamento de seres humanos como mercadoria. Esse trecho eu queria que o Edu comentasse, sim, né? Porque acho que ele tá super preparado para falar, mas, compadre, não sei se quer falar, mas se a Juliana e a Vitória também quiserem. Bom, Edu, essa eu vou deixar para ti. Então, contigo. Então vamos ouvir aí o Edu falando. Fala, Edu. Bom, esse tom pejorativo que foi criado em cima desse termo o negro, ele surge justamente para isso, para animalizar, diminuir, acabar com esta comunidade negra e toda a sua riqueza cultural. Então,
tu pega este ser humano e diminui ele. Diminui até ele caber nessa categoria mercadoria. Porque daí fica mais fácil a sua comercialização. Isso foi tão enraizado no inconsciente de toda a humanidade, negros e não negros. Por quê? Porque daí o negro, o que nasce sem a alma, o que tem pouca cultura, o que quase não tem inteligência, o que seria uma espécie de ensaio para ser humano. Então tu diminui para se tornar mais fácil e que essa mercadoria fica mais fácil a compra e a venda pelo mundo afora. Então por isso que esse termo foi criado, para justamente tirar o negro da categoria de humano, de humanidade, e coloca ele numa outra categoria. Para daí sim ele se tornar uma mera mercadoria e aí a sua comercialização fica fácil mundo afora. Antes de ler o próximo trecho, eu gostaria que vocês deixassem uma curtida, porque vocês estão vendo que eu tô passando um trabalho aqui, gente, com esse monte de convidado que vem aqui, mas a gente tá bonitinho, tá, gente? Cada um na sua casa, não estamos passando Covid um pro outro aqui, tá tudo certinho. Os convidados que mandaram aí a participação deles, então deixa uma curtida, comenta aí, se vocês conhecem meu compadre maravilhoso, meus outros convidados, a Juliana, a Vitória, o Edu. E também compartilhem aí esse vídeo com quem que vocês acham que precisa ouvir esses assuntos aqui, né? Sempre tem alguém que a gente conhece que tá precisando abrir a mente, né? Então não esqueçam. Bom, o outro trecho diz: na época em que o debate sobre ações afirmativas estava acalorado, um dos principais argumentos contrários à implementação de cotas raciais nas universidades era as pessoas negras vão roubar a minha vaga. Por trás dessa frase está o fato de que pessoas brancas, por causa de seu privilégio histórico, viam as vagas em universidades públicas como suas por direito. Isso é aquilo que eu comentei antes lá atrás, né? Sobre a lei do império lá, que todo mundo tem direito ao estudo e a estudar. E foi nos tirado isso lá atrás já. Então eu acho que as cotas são importantes para conseguir igualar as coisas. Uhum. Não é um sistema reparatório, como se diz, né? Então, eu acho que o governo que implantou esse sistema de cotas, ele viu que o histórico lá atrás dos negros estarem em desvantagem nos estudos veio de bom grado. Eu sei que tem muita gente que é contra a cota, mas isso é muito importante para nós, para a gente conseguir chegar numa universidade, porque antigamente, para um negro entrar na universidade, era muito caro. É muito caro um estudo. Então, isso está abrindo muitas portas para quem não tinha possibilidade de pagar uma universidade. E conforme alguns estudos, a metade dos alunos negros estão dentro das universidades agora. E que a família deles não tinha poder aquisitivo. Sim. E até para faculdades públicas, né? Tem que pagar um cursinho para conseguir passar no vestibular, né? E tal. A gente não tinha essa possibilidade. Então se abriu agora e todos os negros que entram na universidade, eles vão bem. Eles vão bem, ganham bolsa e vão bem. Então isso é uma reparação. E eu, como negro, eu quero ver os nossos em cargos de liderança, liderando uma empresa, sendo juízes, desembargador, médicos, todo mundo merece. Sim. É um direito que nós temos. Uma coisa que me chama muita atenção eu que trabalho numa escola estadual, nós não temos muitos alunos negros, nós temos pouquíssimos alunos negros. E daí eu fico pensando, a minha escola estadual, que é o ensino público, ensino, né, gratuito, onde estão os alunos negros, né? Isso eu estava conversando esses dias, eu não me lembro com quem, que eu disse, quando eu fui me formar em teatro, eu era o único aluno negro. Na minha escola pública, que nem tu falou, tinha 2 ou 3 alunos negros. Então, eu acho, na minha perspectiva, que às vezes os negros abandonam o estudo porque tem que trabalhar para não passar fome, e aí tu vai deixando, e daí tu não vai ver os negros nos lugares, porque tem que abrir mão de alguma coisa. A gente não tem o privilégio que a branquitude, alguns da branquitude têm, de só estudar, fazer cursinho, o pai pagar estudo, pagar
pagar alimentação, pagar tudo. A gente não tem isso, porque a gente alguns vêm da periferia, então a gente tem que trabalhar de dia e estudar de noite. Isso vai cansando, não aguenta o tranco, não aguenta o tranco e vai abandonando no meio do caminho. Eu tenho um aluno que no começo desse ano a gente conversou sobre isso, na única aula presencial que a gente teve, e ele me disse assim, eu perguntei pra ele, porque é ensino médio, né? Então eu perguntei, onde tu acha que estão os outros alunos negros? Ele disse, professora, na escola eles não estão. Estão na rua, né? Então eu achei assim, meu Deus, e o que eu posso fazer para mudar isso, né? Daí dessas leituras que eu tenho feito, né, é o que me pega, sabe? O que eu posso fazer para mudar essa realidade dos meus alunos, sabe? A gente tenta, a gente vai descobrir. É que às vezes foge da alçada da gente também, né, Carol? A gente faz até o ponto que a gente consegue fazer alguma coisa. E os governantes também têm uma grande importância nisso, de querer mudar o sistema para ir atrás. Tipo, tem que ir lá na casa dessas pessoas e verem por que eles não estão indo na escola. É que no Brasil não tem uma fiscalização, não tem ninguém que se importe com isso. Tem invasão escolar, só fazem pesquisa, mas não vão a fundo para saber realmente por que aquele aluno, aquela aluna largou a escola. E às vezes até tem, né? A nossa escola mesmo participou de um projeto da Unicinos que resultou num livro e a pesquisa para descobrir, né, quais eram os motivos da evasão escolar. Então a gente até sabe os motivos, mas a partir desses resultados de pesquisa, o que de fato o governo aproveita, né? Olha, então nós temos um livro que está identificando o motivo da evasão, né? De quais são as políticas que a gente vai aplicar para que ela pare, né? Exatamente isso que eu estou dizendo. Se tu tem as informações, tu tem que fazer um levantamento e tentar chegar num denominador que ajude, né, nessa situação aí. Eu acho que cotas são uma forma de reparar aquelas pessoas que por muito tempo foram excluídas da sociedade, né? Aquelas pessoas que foram taxadas como preguiçosas, né? Como não capazes, né, de realizar alguma coisa. E isso tudo a gente tem que analisar os privilégios e as desigualdades, né? Enquanto mais da metade do Brasil é negro, é bem poucos, a minoria que vai ter o ensino superior, né? Que vai conseguir concluir o ensino médio. E eu vejo muito isso aqui em casa, né? A minha mãe é uma pessoa muito trabalhadora, é uma pessoa muito forte, que já aguentou muita coisa. E mesmo assim, quando ela estava no ensino fundamental, ela teve que abandonar para começar a trabalhar desde muito cedo, para conseguir colocar uma comida na mesa, né, para ajudar os pais dela, os meus avós. E eu vejo que isso é um privilégio que eu tenho, embora eu já tenha iniciado a minha carreira, né, eu já trabalhei, mas isso nunca foi uma necessidade, né? Eu ia trabalhar tranquila, sabendo que aquele dinheiro não ia precisar para pagar uma conta de luz, de água, ou que aquilo ia depender da minha refeição ou da refeição da minha família. E isso é uma preocupação que a minha mãe teve. E quando a gente fala então de cotas, é uma reparação histórica, né? Uma forma de buscar por justiça, buscar por igualdade, né? Porque pessoas negras não estão sendo incluídas, né, nesse ensino superior, né? A gente já pensa, quando idealiza um médico ou um juiz, né, um dentista, esses cargos, né, a gente já, que exigem um diploma, a gente já idealiza como pessoas brancas, né, e isso tudo é por falta de oportunidade, não de capacidade, né. E para mim foi muito bom ver o meu irmão cursando a faculdade, né, e realizando o curso dele. Só que eu também vejo que foi bem sofrido, assim, né? Ele tinha uma jornada tripla, porque ele estava estudando para a faculdade, ele ainda estava fazendo um curso técnico e ele também trabalhava, né? E tudo isso junto. Lembrando que são trechos da Djamila Ribeiro, tá, gente? Dessa forma, é preciso romper com a estratégia do negro único. Não basta ter uma pessoa negra para considerar que determinado espaço de poder foi detetizado contra o racismo. Quantas vezes já foi um negro único? Nossa, eu comentei isso ontem até ali com um amigo meu, eu digo, cara, eu já fui em festas que tinha só eu de negro. E
E eu dizia assim, mas alguma coisa tá errada, porque tem só eu aqui, só eu de negro, onde é que estão os outros negros? Daí a gente vai olhar em volta, onde estão os outros negros? Eles estão servindo, eles estão na segurança, nada contra, mas tipo assim, eu gostaria que eles estivessem ali comigo. Sim. E representatividade é muito importante, como na minha infância eu não tive representatividade na televisão, tipo, em gibis, em desenhos animados. Em novelas tem pouco. Então, tipo, daí eles colocam 1, 2 lá e dizem, aquele lá te representa. Não, eu quero mais gente ali. Não é só a Thaís Araújo, o Lázaro Ramos que me representam. Tem muito mais negros que eu quero que me representem. Eu quero ver juízes lá, desembargador, tipo assim, intelectuais. Porque hoje, que a gente estava conversando antes aqui de começar o programa, a gente não via isso com frequência. Não chegavam essas informações dessas pessoas pra gente. Tipo de escritores negros, intelectuais negros, filósofos, pensadores. Agora que a gente está se atendo a isso, né? Agora que está chegando mais nas nossas mãos. Porque antes eu acho que eles velavam e não deixavam publicar certos assuntos. E agora está muito mais vigente. E eu acho que representatividade é muito importante. E eu agora, como eu estou cursando design de animação, aproveitando o gancho, eu quero trabalhar nessa parte aí, de representatividade. Quero botar famílias negras, porque em novelas o negro é desumanizado. O negro tem sempre um papel pequenininho e nunca tem família. E quando tem a amiga que cuida, é meio adotado. Se tu parar para olhar, a dramaturgia brasileira é bem isso. Num outro vídeo, acho que foi no primeiro que eu falei da Grada Quilomba, eu comentei que a gente começa a ter nas novelas, por exemplo, famílias de negros que não são necessariamente escravos, né? Sim. Porque antes a gente tinha negros só quando as novelas eram de época e tinha escravos, né? Daí todo mundo tinha papel na novela, né? E agora a gente tem daí pessoas negras ocupando outros papéis da novela, né? Mas começando pelo menos. Não, sim. Isso é importante até para as crianças, para gerações que estão vindo aí. Brinquedos para crianças negras com representatividade. Um dia eu fui comprar uma boneca para minha filha, numa cidade aí que eu estava morando, e eu cheguei para atendente e digo, eu gostaria de uma boneca negra. Nós não temos. Como assim não tem? Se o país do Brasil é o país que mais negros tem, e não tinha uma boneca negra para comprar para minha filha. Sim. Então alguma coisa está errada ainda no sistema. E porque o negro é consumidor também. E a gente precisa ter representação. Tipo, a branquitude tem representantes muito grandes, muito fortes, né? Então a gente também gostaria de ver, enxergar ali, não, ele está ali, ele me representa, ele fala por mim. Eu gosto muito de ver o Emicida falando na televisão, a Maju. Eu gosto de vários, o Lázaro Ramos, Thaís Araújo, tem muito mais negros, né? Sim. Então, tipo, eu quero vê-los. Eu quero ter informações deles, eu quero saber o que eles pensam. Isso é importante para mim e para minha criação também, para abrir minha cabeça, né? Sim. Bom, isso é legal porque não basta ser negro, é necessário ter consciência negra. O que é isso? Tu ter a consciência de espaço, de que o que a sociedade, ou qual o olhar da sociedade para o negro e como ela trata esse negro. Então não basta somente ser negro, tu tem que ter a consciência negra. Tu tem que ter a consciência de que, sim, somos todos diferentes, ainda bem, mas somos iguais por essas diferenças. E aí nós precisamos impor esta equidade ou impor esta igualdade. Então, vamos colocar esse negro ali porque ele é negro e ok, aí o pessoal para de ficar com esse mimimi. Não pode. Esse negro, quando ocupa um espaço de poder, ele precisa ter a consciência negra. Então ele tem que ter todo esse processo consciente, todo esse histórico, o que a história nos provocou e como vai ser o nosso olhar daqui para frente. Então, eu ocupo esse espaço de poder para fazer a diferença entre os meus e entre os outros. Para a gente poder provocar isso. Porque senão acaba que a gente não... O termo usado aqui foi detetizado
o racismo. Então acaba que não é. Aí a gente coloca só um ali para dizer que está ali, para não falarem que não tem. Então, é necessário que essa consciência seja muito firme, e quando este negro ocupa este espaço de poder, ele sim tenha essa noção de que quando ele chega ali, ele vai ser atacado e ele precisa combater isso. E aí ele precisa abrir espaço para os outros iguais a ele. E isso é muito difícil, porque por muitas vezes, quando se ocupa esse espaço de poder, ele ocupa o espaço sozinho. E aí ele precisa fazer uma luta sozinho naquele lugar, até que ele consiga mobilizar tudo à sua volta e aí começar a abrir o espaço para os outros também irem ocupando. Então é muito importante ter a consciência negra, se dar conta do que o negro é para a sociedade e o que essa sociedade quer com esse negro aí no poder. Este vídeo vai ter 2 partes, porque eu acho que vai ter muito assunto, gente. Eu não vou perder a oportunidade de ter essas 4 pessoas maravilhosas, super inteligentes. Não vou botar nada fora, tá? A gente vai ter 2 partes, então provavelmente se prepara para ver o vídeo na sexta e no sábado, tá? Tô com moral, estamos com moral.